E aí nós tivemos aí essa semana a bomba, né? Isso é uma bomba atômica. Isso é uma bomba atômica. Eu vi algo, irmãos. Eu digo assim, eu vi algo. Eu vi algo assombroso na prefeitura de São Paulo. Eu quero saber se alguém viu. Alguém viu na prefeitura de São Paulo um jovem sendo intimado sobre o PCC, e o PCC, ele perguntando onde é que vocês estão, e o PCC disse, o rapaz disse, nós estamos aqui nessa casa, doutor. E aí o presidente da Câmara de Vereador de São Paulo ficou irritado, me mostra quem é que trabalha para vocês aqui dentro e tal, se você não me mostrar, você vai ser preso. E acabou por aquilo mesmo. E eu nunca vou esquecer de uma entrevista do Fernandinho Beiramar, quando ele foi perguntado, Deus abençoe Mandrica de Alagoas, quando o Fernandinho Beiramar foi perguntado o que dá mais dinheiro? O que dá mais dinheiro? O que foi perguntado? É arma ou droga? Aí Fernandinho Beiramar falou: o que dá mais dinheiro é política. E esta operação dos postos de gasolinas e das empresas ligadas ao PCC lavando dinheiro na Faria Lima mostra que o negócio é muito além. Só que o governo federal está tomando para eles como que eles que estão resolvendo esse problema e não éramos. Porque quem começou essa investigação foi os governadores. Os governadores. E aí eu vou dizer, né? É uma coisa que todos sabem, né? São 8 estados, mais de 1.000 postos de gasolina. E você sabe que eu já estive em São Paulo? E eu já ouvi falar que tem muito posto de gasolina em São Paulo que a gasolina é barata. E o pessoal diz assim, a gasolina não é ruim, a gasolina é que os postos pertencem ao PCC. Alguém já ouviu isso? Eu estou dizendo que é coisa que eu já ouvi, né? Eles dizendo assim, não, esses postos de gasolina pertencem ao PCC, por isso que a gasolina é barata. Alguém já ouviu isso ou quem me falou estava desinformado? A irmã Alda já ouviu também. Então, não é teoria, quer dizer, a população sabe. É isso que deixa a gente intrigado. Olha aí, o José também já ouviu isso. Aí, por que deixa intrigado? Quer dizer, a população de São Paulo inteira sabe. A população de São Paulo inteira sabe. E agora a polícia vem e diz, é isso? E aí a pergunta que está rolando no Brasil é, aonde o PCC não está? Irmãos, ele está em tudo. Ele está no Brás, ele está nas empresas de ônibus, deve ter ações em vários lugares. A questão é aonde ele não está. É aonde ele não está. Então, olha aí, ó, mensagem mostra como criminosos fraudavam combustível e se antecipavam às fiscalizações. Trocas de áudios e textos mostram suspeitos antecipando fiscalização e até preparando com armas. Investigação detalha 7 etapas do esquema bilionário de combustível.
Mensagens obtidas pela Polícia Federal mostram que integrantes da quadrilha ligada ao primeiro comando da capital sabiam com antecedência haveria operações de fiscalização contra o grupo. Os investigadores afirmam que os criminosos conseguiam se preparar e até suspender atividades para evitar flagrante. Em uma das conversas, um dos suspeitos que foi preso, Tiago Augusto, afirma já está tudo parado, né? Que a gente sabia que ia começar. Em outro trecho, Tiago demonstra estar pronto para reagir caso houvesse problemas durante a operação. Pistola na cintura e diesel, pai, escreveu. Então, existia um esquema bilionário, mas é bilionário, que estava envolvendo usinas de etanol, as distribuidoras, as transportadoras, 1.200 postos de combustíveis, fintechs e fundo de investimento, que é a última etapa. Ó. Os recursos chegaram ao coração financeiro de São Paulo na Faria Lima. A quadrilha usava administradores e fundo de investimento para transformar dinheiro sujo em patrimônio legalizado. Segundo a Força, foram identificados 42 fundos controlados pela organização, somando 30 bilhões, que foi bloqueado pela justiça. É um esquema apocalíptico, né? Agora, irmãos, isso é só um dos braços. Aí estão dizendo que enfraqueceram a instituição, que agora, né, não vai ter força, mas a gente sabe, né, a força que eles têm. Só que existe algo, irmãos, que eu acredito, e aí eu quero falar aqui, não, presta atenção, não estou fazendo campanha política para o Tarcísio, tá? Apesar que ele é o cara do sistema para ser presidente do Brasil em 2026. Mas o Tarcísio de Oliveira, como governador de São Paulo, ele limpou a Cracolândia. E ele que começou a investigar, né, como é que funcionava o fluxo da Cracolândia em São Paulo, que os traficantes levavam os usuários para áreas que eles queriam que ficasse desvalorizada, para eles irem comprar os imóveis. E aí eu vi o Tarcísio dando essa entrevista, falando que eles começaram por todos os hotéis em volta da Cracolândia que pertenciam ao PCC, aonde se guardava dinheiro e droga, e ali eles foram descobrindo coisas absurdas, e eles conseguiram fazer algo que ninguém fez. Por mais que estejam espalhados pelo centro de São Paulo, os usuários, eles não estão em um único lugar, eles estão espalhados, né? Mas existem muitas coisas que estão acontecendo no Brasil agora. E eu vou dizer, irmãos, a gente tem que orar muito, porque eu ainda acredito no poder da oração. Você acredita no poder da oração? Eu acredito no poder da oração. Eu não duvido, Jadiel, né? O Jadiel está dizendo que esse grupo vai virar partido político. Eu não acredito porque o presidente da Colômbia, o Pietro, ele fazia parte das Farc. Então, assim, irmãos, por que a gente precisa orar? Porque se o crime quiser fazer um caos no Brasil, eles fazem um caos no Brasil, tá? Se descerem dos morros, na época em que o Xandão se transformou ministro
Vocês lembram o acordo que foi feito entre o Alckmin e o PCC para acabar com o que eles estavam fazendo em São Paulo? Quem morava em São Paulo quando tudo começou a ser queimado, delegacia sendo... E o PCC botando terror, queimando ônibus em São Paulo? Ou quem que fez o acordo, irmãos? Na época, alguém lembra aqui quem era o governador e o advogado em 2006? Quem lembra? Vocês veem que o negócio é mais sério do que muita gente imagina. E os mesmos que negociaram, os mesmos que negociaram é os que estão lá agora. Um é vice-presidente e outro é ministro da Suprema Corte. Aí, veja bem, o Lewandowski, obrigado, irmão Miss, fez eu lembrar. O Lewandowski é o ministro da Justiça do Brasil. Ele é o ministro da Justiça do Brasil. E o Lewandowski está com o passaporte, com o visto cancelado. Muita gente está dizendo que nem para a reunião da ONU ele vai, tá? O ministro da Saúde talvez não vai. E se eles forem, eles não vão poder andar nos Estados Unidos. Eles vão ter que ir do hotel para a ONU, da ONU, para ir embora. Agora, para vocês verem o poder do crime organizado. Quem aqui é do Espírito Santo? Eu acredito que foi em 2018, 2019, que o Espírito Santo virou um caos. Os bandidos tomaram a rua. Eles, se andassem na rua, eles atiravam e matavam. O Espírito Santo se transformou num rio de sangue. Quem é dessa região de Vitória e região metropolitana? Eu não estava morando mais lá, eu estava em São Paulo, mas a polícia estava com medo. Os caras estavam descendo de caminhonete para o centro da cidade, estavam tirando tudo. Tá aí a irmã Gislaine, ó, que era que a irmã confirma o que eu estou falando, porque há uns meses atrás, eu estou dizendo isso aqui, porque houve um bochicho que 6 cidades, 6 capitais estavam, o crime estava querendo descer. Meu irmão, se isso acontecer em Fortaleza, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, e Minas Gerais, uma lástima, é um desastre, tá? É um desastre. E veja, eles foram mexer, e eles não mexeram não mexeram em 100 milhões. Irmãos, o dinheiro que foi congelado é 30 bilhões de reais. Isso é um desfalque apocalíptico, o que mexeu aí. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E por que a gente tem que orar? A gente precisa orar para que isso não aconteça. Porque, infelizmente, né? Infelizmente, é uma insegurança absurda que vai tomar conta do Brasil, né? É uma insegurança absurda. Só que foi algo aí que eu acredito, irmãos, presta atenção. Daí o Nine quis dizer que o Nicolas recebia Pix disso daí. Meu Deus. Aí veja bem, aí o Lewandowski disse quantas delegacias, quantos policiais, quantos não sei o quê, quantos estados. Só que nos bastidores a mídia não está noticiando que quem começou toda essa operação sem a ajuda do governo federal foi os governadores. Foi os governadores. Então, eu vou dizer para vocês que isso mexeu
E veja que o Nine recebeu ajuda da Faria Lima na sua campanha, né? O Nine subiu o CV aí, colocou o boné do CV nas comunidades do Rio. O Dino visitou a comunidade da Maré e não usou nem colete à prova de bala. Então, assim, tem muita coisa. Olha só, o governador Ratinho está detonando o presidente. Por quê? Eles estão dizendo que são eles, e não são eles. Não é Lewandowski e não é o presidente que foi atrás desse problema. Quem foi os governadores. E agora, eles estão com uma bomba na mão. Como é que devolve 30 bilhões congelados? Como é que vai legalizar? Porque eu não duvido. O helicóptero do André do Rep, que estava sendo utilizado pela Polícia Civil, foi devolvido. Então, eu não duvido que esse dinheiro volte para a mão deles. Eu não duvido, tá? Eu não duvido. Por quê? Porque o helicóptero que já estava plotado pela Polícia Civil do André do Rep foi devolvido. É muito complicado. É muito complicado.